Pessoal, essa é a parte 2 do nosso post de EQS, Inteligência Artificial com EQS. Então vamos criar aqui um projeto chamado EQS e EQS em Blueprint mesmo e top-down para a gente poder ter uma visão mais ampla do cenário. Criar. Eu vou posicionar a nossa câmera porque ela tem uma visão meio curta do cenário ainda para mim. Então eu vou vir aqui em Blueprint, no próprio template, e vou procurar o personagem, o nosso character, e vou vir aqui em View, pegar nossa câmera principal e jogar lá para cima. Vou compilar, fechar, dar play. Então a gente tem agora uma visão maior do cenário. Eu vou também vir aqui e vou escrever default e vou tirar, porque fica aparecendo um cross ali. Eu quero que fique aparecendo a setinha, senão vai ficar ruim da gente conseguir visualizar. Então beleza, agora fica aparecendo o mouse. Vamos vir aqui e vamos criar uma pastinha chamada EQS para a gente começar a trabalhar. Como é inteligência artificial, a gente tem que criar um personagem, character, e a gente vai colocar o nome dele IACH_EQS. Aqui é nosso, nada mais é que o nosso pawn, nosso personagem. Então a gente vai, eu vou dar fechar aqui essas coisinhas e colocar nosso personagem. Vou posicionar ele aqui, rotacionar ele, beleza? Só que ele ainda não tem uma animação atribuída, então eu vou colocar a animação do próprio third person aqui, salvar, compilou, fechou. Beleza, então a gente tem nosso personagem, só que o nosso personagem aqui não vai ser controlado pelo player, por você mesmo, vai ser controlado pela inteligência artificial. Então a gente tem que ter um controller de inteligência artificial. Então a gente vem aqui, Blueprint, ao class, colocar AI controller, selecionar e colocar o nome de isso daqui. Pronto. A gente vai vir aqui no nosso personagem e vai pesquisar aqui agora controller. Eu vou mostrar o editor inteiro e controller. Aí controller, que é o default, a gente vai colocar o nosso. O que é esse? Compila, salva, fecha. O AI controller ele vai definir os estados, as ações e momentos que o seu inimigo ou a nossa inteligência artificial vai estar executando no momento. Isso tudo vai ser definido pelo Behavior Tree, que é uma árvore de decisões. Então a gente vai entrar aqui no Player Controller. Aqui no evento Begin Play, a gente vai rodar o Behavior Tree. Só que a gente ainda não tem o Behavior Tree, então vamos criar um. Eu vou vir aqui em Inteligência Artificial e criar nosso Behavior Tree. Eu vou colocar o nome de BT, underline EQS. Vou voltar aqui e definir ele. Então, quando o nosso player, quando a nossa IA entrar em cena, ela vai rodar o Behavior Tree. Então, o estado de IA dela, toda a inteligência artificial dela vai estar sendo executada a partir desse Behavior Tree. Vou compilar, salvar. A gente não vai mais mexer com isso. Eu vou abrir o Behavior Tree, que a gente acabou de criar. Já eu explico esses nós. Só que o Behavior Tree, ele precisa de um Blackbird. O que é o Blackbird? O Blackbird é uma lousa, um lugar onde você vai colocar suas variáveis, suas informações, e o Behavior Tree vai mudar o estado da inteligência artificial, vai sair de buscando ou fazendo um patrol, ou seja, rondando um certo lugar, ou vai começar a atacar o personagem. Isso tudo vai ser mudado de estado de acordo com as variáveis que estão sendo guardadas num banco de dados. No caso, o banco de dados nosso é o Blackbird. Então, como ela ainda não tem um Blackbird, a gente vai criar um Blackbird. Vamos vir aqui em inteligência artificial, Blackbird. Eu vou colocar o nome de bebê, Blackbird, EQS. Pronto, então aqui a gente tem nosso Blackbird, que ele pode ser orientado, ter herança de algum outro Blackbird que você já criou. No caso, o nosso está vazio. Então a gente vai criar um vetor, que vai se chamar position. E vai criar também uma referência ao nosso player. Que a IA, a ideia dessa IA é o que? Ela vai encontrar o player
Se ela perceber que ela está sendo vista pelo player, ela vai tentar se esconder do player. É isso que o tutorial da Unreal faz e que explica muito bem o conceito do EQS. Então, vou pegar aqui uma referência de objeto e vou colocar o nome de player. Beleza. Vou fechar aqui o nosso EQS e vou atribuir ao meu Behavior Tree, vou fechar o Behavior Tree aqui, vou abrir ele de novo, e vou atribuir ele EQS. Então agora a gente consegue navegar entre os dois. Beleza. O Behavior Tree, ele é uma árvore de decisões. Então a gente vai puxar aqui e tem alguns composites, ou seja, alguns nós que a gente pode escolher, que cada um tem sua característica específica. Só vou explicar um pouquinho sobre eles. O selector, a ideia é assim. Vamos pegar uma task aqui qualquer. Um play sound. Aí wait e um move to. Então, na Behavior Tree, ela vai sempre executar, o fluxo de execução dela é de cima para baixo, ela vai descer na árvore, da esquerda para a direita. Então, ele vai começar a executar, ele vai vir nesse, e vai vir aqui. Ele vai emitir um som. Se ele conseguir emitir o som, ele para, ele não executa esses outros dois. Porque ele não conseguiu, aliás, ele conseguiu emitir o som, então ele não faz os outros dois. Se ele falhar, ele não conseguir emitir o som, por algum motivo ele não consegue emitir, ele vai fazer o wait. Se ele não conseguiu ficar esperando, ele vai fazer o move to. Se ele não conseguiu, aí falha e volta para cá. Então a ideia é essa. Falhou, volta, ele passa uma informação. Então se ele deu sucesso, esse daqui deu sucesso. Então esses daqui nem vão executar. Certo? Agora o outro que tem, vamos pegar essa sequência. O sequence é o seguinte. Diferente do selector, o sequence ele executa o sound. Se ele conseguiu executar o sound, ele vai também executar o wait. Ele conseguiu executar o wait até o fim, deu sucesso, ele vai executar o move to. Executou o move to, deu sucesso, não tem mais nada, então esse nó deu sucesso. Agora, se ele tenta executar o play sound e deu falha, esse nó já deu falha. Diferente do selector, que se esse daqui deu sucesso, esse já deu sucesso. O selector, todos têm que dar sucesso, tem que dar, pelo menos um tem que dar sucesso para que ele dê sucesso. E os outros não são executados. No sequence, se um dá sucesso, ele tem que esperar todos darem sucesso para ele dar sucesso. Se um deu falso, ele automaticamente é falso. E outro composite que tem é o Simple Parallel. Então ele vai executar tudo em paralelo. Então eu vou apagar esse daqui. Ele vai executar essa task e ao mesmo tempo, diferente dos outros dois que tinha que esperar, ou um dá sucesso e não executa mais nenhum, ou um dá sucesso e tem que executar todos os outros, o Simple Parallel ele faz tudo em paralelo. Só que tem dois estados no Simple Parallel. Se você deixar como immediate, ele vai executar isso, vai tocar o som e fazer um move to. Mas imagina que o som termina antes do move to. Se o som terminar antes do move to, ele para de andar, porque esse daqui terminou primeiro. Ele para de andar e repete tudo de novo. Para de andar e repete tudo de novo. Agora, se você deixar o Simple Parallel em Delayed, ele vai fazer o quê? Ele vai rodar o som e vai mover o personagem até algum lugar. O som acabou, o personagem ainda não chegou, mas ele continua indo. O som roda de novo e ele continua indo para aquele ponto. Ele não interrompe a outra tarefa. Então, essa daí que são as ideias dos composites. Eu vou vir aqui agora e começar a realmente fazer. Então a gente tem um sequence e a gente vai executar um EQS. A gente vai executar um EQS aqui, vai executar um EQS aqui e vamos fazer um move to. Então são 3 tarefas que o sequence vai fazer. Então se você se lembrar do sequence, ele vai fazer essa daqui. Se essa der certo, ele faz essa. Se essa der certo, ele faz essa. A ideia é o quê? A gente tem o nosso inimigo que quer fugir do player. Então ele vai ver, ele vai pesquisar aqui se o inimigo está vendo ele.
Se o inimigo estiver vendo ele, ele vai procurar um lugar seguro e logo em seguida ele vai para esse lugar seguro, se ele encontrar. Eu vou adicionar aqui um decorator chamado cooldown. O que é esse decorator? O decorator é uma verificação, é como se fosse um if, em que você não executa um nó de baixo. Então, imagina que você tivesse colocado um decorator aqui, com alguma condição. Se esse decorator falhar, ele nem vai tentar executar esses daqui de baixo. É uma forma de você otimizar, fazer uma eficiência melhor. O cooldown, então, ele verifica se já passou um certo tempo de execução. Então, ele só vai deixar executar o RUM EQS aqui, se passou 0.5 segundo. Então, se ele passou 0.5, ele executa. Se não, ele não executa. Se ele não executar, falhou. Então, nenhum desses daqui vai executar, porque o que a gente está usando aqui como nó é o sequence e não o selector. Então, falhou, volta para cá. Falhou, falhou. 5.5 segundos depois, ele vai dar sucesso. Ele vai buscar para ver se tem um personagem. Se tiver um player te olhando, ele vai executar os próximos aqui. Se não tiver ninguém te olhando, ele falha também e volta para cá. E só depois de 0.5 segundos que ele vai tentar ver se tem outro player de novo. Então a gente tem que definir agora o nosso EQS. A gente não criou um EQS, a gente só criou que ele vai executar um EQS. E aqui a gente tem que definir qual EQS ele vai executar. Então vamos lá, criar. Aqui. Primeiro a gente vai ter que vir aqui, porque o EQS ele é prototype. Ele é experimental ainda. Então, project. Editor. Experimental. A gente pesquisa aqui EQS. Marca. E tá ok. Salvei aqui. Agora a gente vai criar o nosso EQS. Nosso environment. Não é aqui, desculpa. Inteligência artificial. Veja que agora tem um terceiro item aqui. Opa, aqui. Então vamos criar aqui find player. Beleza. Find player e já vamos atribuir aqui, porque aqui ele vai procurar o nosso player. Então ele vai encontrar um player e vai guardar esse player em qual variável? Posição não, player. Eu vou guardar o player que eu encontrar dentro da variável player. Aqui e o nosso find player. Beleza, find player. A gente vai ter que encontrar o player na cena, né? Então a gente vai primeiro, vamos pegar todos os atores de uma determinada classe. Aqui a gente define um rádio, vou explicar mais para frente, mas a gente vai escolher aqui o nosso tipo de player. Então a gente quer encontrar o player top-down character. Então eu vou procurar todos os players dessa classe e a emissão de pesquisa vai sair do próprio carrier, que é o próprio IA que está tentando pesquisar. Então vou clicar aqui e adicionar um teste a ele. Então a gente vai fazer um trace para ver se do meu player até do IA que está fazendo o carry até o player, ele encontra. Se eu traçar uma linha entre a IA e o player e não colidir com nada, com nenhum obstáculo, é porque o player está conseguindo me ver. Eu consegui traçar uma linha. Então, se ele me consegue me ver, eu tenho que fugir. Agora, ele vai buscar todos e vai traçar traces. Imagina que tem 2 players e os 2 players estão me vendo. Ele vai ter que guardar um player só dele, não 2, porque eu só quero ver se um está me vendo. Então, aqui no EQS, a gente escolhe qual player é dessa forma. Ele vai escolher o single best item. Então, tem algumas opções aqui. Então, ele vai pegar o melhor player, ou seja, o que está mais próximo. Eu vou explicar como ele escolhe o melhor no próximo EQS aqui, porque fica mais fácil de visualizar. Então, ele vai pegar o melhor dos itens, o melhor dos players, e vai guardar dentro da variável player do nosso Blackbird. Beleza, então aqui está feito, ele já consegue encontrar o nosso player. Então ele buscou todos os players, fez uma linha de mim até o player e descobriu se a gente estava linkado. Se tiver linkado, beleza. Tem um player me vendo, então eu vou fugir. Se não, eu posso ficar parado. Eu vou fechar aqui o player. Vamos criar agora um outro que é para encontrar onde a gente vai se esconder.
Então eu vou vir aqui e vou colocar aqui safe zone. Eu já vou vir aqui na árvore em EQS e vou definir esse safe zone aqui. Só que esse safe zone ele vai procurar um lugar no mundo 3D que seja seguro para eu me esconder, que o player não esteja me vendo. Então eu quero guardar em position mesmo, e o move to logo depois que der certo ele vai pegar, eu vou para essa posição. Blackbird, o move to vai estar indo para a posição que está aqui. Então beleza, aqui a nossa árvore já está feita. Eu vou fechar e vamos começar a ver esse safe zone. Mas antes vamos criar uma nova classe aqui. Vou colocar o nome de EQS TestPawn. O que essa classe faz? Teste. Essa classe aqui ela serve para a gente prever o que está acontecendo, como o nosso EQS vai funcionar. Então agora sim a gente vai brincar com o EQS. Eu vou dar aqui um carry template para ele, safe zone, pronto. E agora a gente vai aqui no safe zone começar a programar ele. Então eu vou criar uma grade. Beleza, criei uma grade. Se a gente vir aqui, então a gente tem todas essas bolinhas aqui, elas são possíveis pontos. Então o EQS ele vai trabalhar com probabilidades. A gente vai gerar testes em cima do nosso EQS. Esses testes vão ser aplicados a cada uma das bolinhas. E cada bolinha dessa daqui vai ter uma certa probabilidade de ter sucesso ali ou não ter sucesso ali. Então a gente gerou uma grade de 500 unidades por 500 unidades. O size grid. O espaço entre cada bolinha é de 100 em 100 unidades. Se a gente vir aqui Projection Data, a gente não só gera para baixo, como para cima. Então aqui a gente está gerando no 2D. Para gerar no 3D, a gente teria que vir aqui. Left. Achar nosso NavMesh aqui. E dar um size nele. Beleza. Agora a gente volta para perspectiva. E seleciona nosso teste de novo. Aqui. Cadê a nossa nave? Aí, beleza. Eu posicionei ele um pouco mais alto para ele atualizar, porque a gente definiu uma altura nele. A gente definiu aqui, já veio por padrão, 1024 por 1024. Eu vou colocar aqui 5000 por 5000, só para a gente conseguir visualizar. E quando eu voltar aqui, as bolinhas vão estar aqui em cima aparecendo. Então ele tanto faz testes de probabilidade no chão, como em cima e abaixo. Eu só vou voltar para o padrão, para não ficar poluindo a tela. Aqui em Filter Test, a gente vai vir em Highcast, que é o filtro que a gente vai usar, ou seja, o único que tem. E vai deixar ele aí. Beleza. Então agora a gente vai começar a criar nossas probabilidades. Então para cada bolinha dessa, eu vou fazer um teste de distância. Distância do que? Eu vou fazer uma distância de mim mesmo para cada item daquele. E atribuindo pontos a ele. Vou pontuando ele. Esse daqui é mais próximo, mais longe. Então se a gente vir aqui ver, algumas bolinhas estão vermelhas, com probabilidades baixas de 0,21, e outras estão verdes, com 0,92, ou até 100% de chance aqui, que é esse número 1. A gente fez teste da seguinte forma. Para cada bolinha, eu calculei a distância do meu IA, do carrier, que está sendo chamado, do carrier, para cada bolinha dessa e atribuir pontos. A equação que eu usei, a linear, tem várias equações, mas a equação que eu usei é uma linear, e estou falando que os pontos mais próximos de mim têm menos probabilidade.
Se a gente inverter aqui, em vez de linear, a gente colocar inverso linear e salvar, a gente inverteu. Então, as bolinhas que estão mais próximas de mim têm maior probabilidade que as que estão longe. Então, a ideia é fazer o seguinte. A IA viu o player. Então, ela vai tentar se esconder do player. Só que ela quer se esconder o mais rápido possível e o mais longe possível do player. Então, eu vou fazer as probabilidades, as bolinhas são os mais próximos de mim, só que eu quero escolher os mais próximos de mim e ainda mais longe do nosso player. Então, eu vou vir aqui e ter que criar um contexto que só tenha players. Vou vir aqui em Blueprint. E EQS Context. Aqui eu vou colocar o nome de Player Context. Beleza. Vou abrir ele. E a gente vai dar override a algumas funções que já são definidas. A gente vai dar override no provider, get all actors. E aqui a gente vai pegar todos os nossos players da tela, um ou mais que tiver. Então vou dar um get all actors of class. Eu estou pegando todos os atores de uma determinada classe. E que classe seria? Seria top down character. Então a gente está passando ele aqui. Pronto. Então a gente tem o nosso contexto, um contexto onde só existem os players. Eu vou fechar. E aqui, além da distância que a gente fez de teste, eu vou calcular o teste também. Só que agora, em vez de ser nosso carrier, do nosso carrier para cada ponto daquelas bolinhas uma certa probabilidade, a gente vai colocar o nosso context. Eu vou colocar um filtro. E vamos lá ver o que aconteceu. Veja que já está ficando mais verde aqui e vermelho aqui, porque esse daqui eu vou abrir de novo o nosso Safe Zone, só para atualizar. Então, esse daqui calcula a distância, né? Então, eu quero os pontos verdes. Os pontos verdes são próximos do meu carrier. E esse daqui informa os pontos vermelhos, que são próximos do player. Então, eu quero pontos que não estejam próximos do meu player, porque perto do meu player é perigoso e longe é seguro. Essas probabilidades vão ser somadas conforme for executado. Então, ele vai calcular essa para cada bolinha ele vai calcular essa e somar as duas, o que vai resultar nessa aparência aqui. Só que a gente não quer se esconder em pontos aqui que sejam vistos pelo player, porque senão ele vai estar vendo o nosso personagem. Então, eu vou criar um trace aqui, que é do próprio contexto do player. Então, pontos que o player está vendo, a gente não quer ver. Beleza. Então, veja que agora as bolinhas azuis são bolinhas que não vão poder ser usadas. Então, ele anulou essas bolinhas. E as bolinhas verdes é onde o player não consegue ver. Então, o nosso IA ele só vai trabalhar agora com as bolinhas verdes e vai escolher a maior probabilidade das bolinhas, com base na distância que a gente calculou, e vai escolher qual das bolinhas que não está sendo vista pelo player é mais próxima de mim para eu poder me esconder. O quão antes, melhor se esconder. Então, ele tem um trace. E a gente vai fazer outro trace, porque eu também não quero me esconder na onde eu próprio vejo. Então, eu vou criar aqui e pronto. A gente volta para cá. Se tivesse alguma bolinha que o nosso player, o nosso IA, estivesse vendo, também foi removido para que não corra o risco mesmo de ser escondido e o player também vê a gente fácil. Só que assim, imagina que essa bolinha ele determinou esse espaço aqui, só que por algum motivo esse espaço aqui ele é bloqueado, não tem como a IA chegar. Como isso? Assim. Então a gente tem aqui. Eu vou fazer um quadradinho aqui para bloquear. Beleza. Aqui. Vamos puxar isso para cá, que aqui não tinha duas bolinhas. Ó, tá vendo que aqui tem duas bolinhas aqui dentro, mas o nosso player nunca vai entrar ali dentro.
Então a gente tem que determinar se ali tem jeito do player chegar ali. O nosso player não, o nosso IA. Então eu vou fazer um teste de pathing. Quando a gente vir aqui, ó, você já vê que aquelas duas bolinhas verdes que estavam lá, deixa eu desabilitar, as 4 bolinhas, aliás, que estavam aqui, que ele falou que tem chance do player vir aqui. Quando a gente habilitar isso daqui, vai ver que tanto essas daqui como as que estavam aqui em cima já não estão mais verdes, porque não tem como ele chegar ali. Então a gente calculou já pontos onde ele vai estar seguro, que o player não consegue vê-lo, e que estão próximos dele e longe do player. Só que eu quero que ele se esconda o mais rápido possível. Então eu vou aumentar o peso. Eu quero rapidamente, eu estou falando que os pontos mais próximos de mim têm 2 vezes o peso dos pontos que estão longe do player. Então eu vou priorizar os pontos que estão perto de mim, mas ainda assim priorizando os pontos que estão longe do player. Então a IA ela vai conseguir se esconder. Então os pontos aqui continuam os mesmos, só que com as probabilidades maiores, com peso baseado nos pontos que são referentes à nossa IA. A gente meio que já terminou aqui, então. Deixa eu só conferir. Tá rodando. A gente tem que jogar nosso IA para a cena. E dar um play para rezar para que tudo dê certo. Então veja que quando o player fez o teste, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o Behavior Tree. Então tá falhando, o player não está sendo, o inimigo, a IA não está sendo vista por um player, então ela não está nem executando os outros dois aqui. Agora se eu aparecer lá na frente, ele executou, ele viu que o meu player, ou seja, esse player aqui, está vendo o meu inimigo, executou uma busca, que quase não apareceu aqui, e já executou o Move To para aquela direção. Então vamos ver de novo, vou clicar aqui e vou voltar aqui. Moveu, o player não está mais vendo, falhou. Então agora o nosso personagem ele consegue encontrar o melhor lugar em que o player não consiga ver. Então eu acho que é só isso, só tudo isso, né? Que é o nosso EQS. Então é a estrutura de behavior, decisão, sequência. O nosso cooldown executa um determinado carry para encontrar o nosso player, para ver se ele está sendo visto. O nosso EQS vai criar uma malha. Nosso EQS vai criar uma malha onde os pontos vistos vão ser removidos. Vai calcular probabilidades com maior chance de pontos perto de mim e longe do meu player, com o dobro do peso em mim, então eu quero os pontos mais próximos de mim. Depois que ele encontrou essa malha de pontos, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, encontrou 6 pontos, ele vai pegar o melhor item, o melhor dos 6, ou seja, o que tem a maior probabilidade. Entre esses 3 aqui, ele pegaria esse item aqui, de ponto 84, porque é o que tem a maior probabilidade. Então ele vai pegar o de ponto 84, por exemplo, e jogar a posição daquele ponto dentro da nossa variável do Blackbird, position. Quando ele achou, colocou aqui, então foi sucesso, ele vai executar o Move To. O Move To vai pegar de position, que esse daqui guardou em position, ele vai pegar a position e vai mover até aquele caminho. O EQS aqui, Safe Zone, que a gente calculou as probabilidades, tanto de 2 vezes perto de mim para 1 vez longe do player. A gente eliminou as bolinhas que estão sendo vistas pelo player e por mim, e eliminei as bolinhas que eu não consigo chegar nelas. Então só vai restar as bolinhas com probabilidades legais e que eu consiga chegar nelas. Então essa é a ideia do EQS, é fazer uma busca no environment. Então ele vai pegar uma malha, uma grade, e jogar probabilidades com os testes que você definir e ver se aquele ponto é melhor ou pior que outro, ou se existe um determinado ponto. Uma outra aplicação que poderia ser feita é no mecanismo do Batman, em que o Batman está no centro e os personagens, os inimigos, começam a ficar em volta dele. Então, como você acharia um ponto em volta do Batman, do seu player,
que não colida, não tenha duas inteligências artificiais, uma em cima da outra, usando probabilidades. Então ele ia pegar as probabilidades, você ter, assim como a gente calculou as probabilidades para as bolinhas, aqui, deixa eu só tirar isso daqui. Assim como a gente calculou essas probabilidades para as bolinhas próximas de mim e longe do player, a gente calcularia tanto para o player como para cada IA, em comparação às outras IAs, ele ia achar uma posição ótima e ele iria para aquele ponto. Então, pessoal, é isso aí. Valeu, até mais.